que aceitamos que diminuam a nossa dor. É incrível que por mais que o conhecimento esteja na cabeça da gente, nós nunca estamos o tempo inteiro com esse elemento de proteção ligado e a gente acaba deixando que as manipulações aconteçam mesmo a gente sabendo como funciona. E o exemplo é a questão da dor feminina. É engraçado porque, por exemplo, as mulheres são punidas nas mitologias justamente por quererem conhecer, porque quererem descobrir os segredos. E isso está ligado à ideia de Eva, por exemplo, que buscou a árvore do conhecimento e aí foi expulsa do paraíso. E uma das punições era exatamente o quê? Sentir dor, que a dor do parto viesse como um elemento de punição para se purgar esse pecado original. Tanto que quando começaram a utilizar anestesia nos partos, houve movimentos sociais muito fortes querendo proibir o uso de anestesia nas mulheres, porque isso evitaria que elas pagassem o seu pecado original, o pecado original da humanidade, né, os absurdos. Quando a gente vai para a mitologia grega, por exemplo, que aí todo mundo fala da caixa de Pandora, né, que ela abre por curiosidade, e a gente coloca a curiosidade feminina sempre como um elemento de grandes catástrofes, né? Que mulher curiosa só destrói toda a ordem já colocada, né, pelo mundo. Ainda bem que isso é para destruir a ordem mesmo, porque geralmente as ordens são machistas. E aí é guerra, destruição e miséria também. A grande ideia que eu gostaria de colocar aqui é justamente isso. Existe um imaginário social, histórico, mitológico, de que a mulher conhecer provoca sofrimento para a humanidade, que é um mecanismo, na verdade, de controle para que os elementos machistas continuem sendo considerados importantes e realmente protetores de uma sociedade. E aí a gente acredita que mulher sentir dor é normal. Ela pode sentir dor, foi feita para isso. E se ela reclamar muito da dor, ela é menos mulher, ela é mimimi, ela está reclamando demais, está querendo atenção, está carente. Às vezes a pessoa está numa fratura exposta, se for mulher e ela der um berro de dor, soa como se fosse histeria. Mas quando um homem adoece, que ele diz para a sociedade, estou doente, ele é tratado com todos os mecanismos de cuidado e respeito, porque, nossa, para um homem admitir que está com dor, não é uma coisa de homem isso, é porque realmente deve estar doendo muito, porque quem gosta de falar que está com dor é mulher. E geralmente nós estamos com dor, por quê? Porque temos jornadas triplas, cuidamos de casa, de trabalho, queremos ter uma carreira, queremos ter os nossos filhos amados o máximo possível, porque para nós as metas de desempenho são sempre altíssimas, tanto em relação à maternidade, sermos mais perfeitas, se alguma coisa der errado é porque a gente não fez direito, né, como se nós fôssemos os únicos elementos do mundo a educar as crianças dessa sociedade. Se somos mulheres, corpo, temos que ter o corpo todo no lugar, organizadinho, porque senão é desleixo, é falta de higiene, não está dentro dos padrões colocados, né? Eu falo, oi, Cândido, esse gato gosta de mulher. E aí o que acontece muitas vezes é justamente esse desespero de tentar colocar sempre a dor feminina num ambiente de fraqueza de caráter. E isso é um problema muito sério. E a gente compra essa ideia. Tá morta de gripe? Não, eu vou trabalhar, vou cuidar dos meus filhos, eu vou inclusive fazer uma janta legal para todo mundo, eu vou falar pro meu marido que não, que tá tudo bem, e ainda eu vou achar que eu sou foda porque eu consigo fazer as coisas, morta de dor, desesperada, e vou me dar tapinhas nas costas por isso. Isso é um elemento de dominação tão bem feito que a gente se vangloria de estar atendendo ao que construíram para nós, para nos humilhar, para nos segurar, para nos machucar. Não vou falar nem a palavra oprimir, que está tão usada, ficou tão carregada de tanta coisa diferente, mas para nos ferir mesmo. E aí quando a gente diz, estou com dor, uma mulher falando, ela está pagando por esse pecado original, ela está pagando por alguma coisa de errado que ela fez, e sempre a gente está nessa relação de dor em que nós temos que ser muito maiores que ela. É claro que a gente tem que lutar e tentar resolver as coisas, a gente não pode deitar e ficar esperando que a solução brote da terra, mas isso ajuda muito, inclusive a medicina, a trabalhar elementos diferentes quando são para homens e para mulheres. Desde anticoncepcional até exames ginecológicos, nenhum tratamento que seja para a mulher, ele respeita muito essa ideia de evitar que ela se sinta desconfortável ou que ela fique com dor. Mamografia, por exemplo, é necessária, não estou falando que a gente não deva fazer, mas é uma violência ao corpo da mulher.
um exame feito para um corpo masculino, ele vai levar inclusive as questões de conforto. Para a mulher não, porque ela foi feita para isso, ela está acostumada, ela não precisa de grandes cuidados. E a gente deixa que menosprezem muito a nossa dor. O caso da fibromialgia é típico, um exemplo perfeito para isso, porque você não tem nada no raio-x, seu exame de sangue provavelmente vai acusar alguma inflamação, mas não vai dar nada muito conclusivo a respeito. Então, no final das contas, é o exame clínico, o exame psiquiátrico, porque sempre colocam as duas coisas juntas, e a palavra da mulher em relação à dor. É aí que está o problema, porque é uma síndrome que as pessoas têm que confiar no que a gente diz, não só no que a gente diz, mas de quando a gente se deita com a cara retorcida, de quando começa a contorcer pé e mão, de quando a gente começa a chorar, a sentir uma agonia de dor tão forte que parece que você está entrando em pânico, quando não consegue dormir, já sai da cama chorando porque não descansou e está mais cansada ainda, porque sabe que independente de tudo isso, a vida vai girar, a gente precisa pagar as contas, nós temos que ser a super mãe que educa os filhos perfeitos, caso contrário a gente é muito ruim de serviço, nós temos que ser as super profissionais para provar para a sociedade que a gente vai ser a super mãe, ainda consegue trabalhar feito homem, e depois a gente tem que ser a super gata com um corpo maravilhoso, dentro dos padrões todos, né? E a gente nem pode envelhecer porque uma ruga na cara de uma mulher porque ela desistiu de viver, ela não merece mais atenção porque ela mesma não se ama mais, enfim. A gente é sempre colocado dentro de um ângulo tão ruim, de expectativas tão altas, que a gente compra isso e na tentativa de conseguir alcançar todas essas metas, a gente se sente super importante, super mulher. Nós acabamos julgando as outras mulheres que não conseguem fazer as coisas que a gente acha que consegue, como fracas, como preguiçosas. Nós viramos, a nossa boca fala por homens, da nossa boca saem palavras que são de homens, mas o nosso corpo é de mulher. Aí dói duas vezes, porque o nosso discurso, falando da outra, nos machuca de volta, mesmo que a gente não perceba de imediato. E quando a gente levanta e vai fazendo as coisas devagarinho, e até o ponto de não conseguir, ainda assim você tem que convencer, inclusive as pessoas que eu sei que nos amam, a nossa família, amigos, de que realmente você não consegue, porque é certeza que você não consegue. Você tentou, mas por que não? E esse menosprezo à dor acaba prejudicando em quê? Eu, por exemplo, que por mais que eu esteja sempre atenta a tudo, e tentando ler, estudar e observando, e principalmente para entender as coisas, tentando desenvolver sempre uma empatia sincera pelas outras pessoas, eu percebo que às vezes a fibromialgia dói tanto, 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 que a gente acaba pensando, não pode ser só a fibromialgia, isso também deve ser um problema cardíaco, é um problema na minha cabeça, eu estou com dengue. A gente acaba parando no pronto-socorro várias vezes, porque as dores são tão intensas e as pessoas falam tanto na cabeça da gente que fibromialgia não existe, ou que se existe é uma coisa que a gente poderia controlar com tanta facilidade, que a gente acaba tentando encontrar outras doenças. E eu, por exemplo, quando eu faço um exame de sangue, a exceção quando eu tô com algum problema renal, alguma coisa, meus exames de sangue são maravilhosos. Eu fico feliz e, ao mesmo tempo, quero que entendam, não é que eu queria ficar doente, eu queria que o que eu sinto pudesse aparecer ali, ganhar um nome, para que eu conseguisse apresentar isso para a sociedade e dizer, entenda, existe, tá vendo? Tem nome, apareceu aqui no meu exame de sangue. Porque é cansativo querer provar constantemente que ninguém fica em sofrimento constante apenas para ganhar atenção, até porque a atenção a gente só ganha enquanto não incomoda. Quando a gente começa a falar realmente dos nossos problemas, quando a gente abre realmente o coração para dizer o que nos está pesando, machucando, as pessoas fogem. Ninguém vai querer ficar inventando probleminha para ganhar atenção, porque se tem uma coisa social é as pessoas quererem fugir de problema. Mesmo agora com as iniciativas aí do Setembro Amarelo, que eu vejo que são pessoas que gostariam de ajudar, mas que elas não pensam profundamente que ajudar alguém que realmente está em dor, seja psíquica, seja física, envolve em suportar essa pessoa com dor de verdade. E não, ela não vai ficar tudo bem, ela aceitando que você diga, respira, vai dar tudo certo. Por mais que essas palavras tenham talvez uma intenção boa, elas machucam tanta gente porque a gente quer que dê certo. Sem esperança a gente não estaria lutando. Mas ninguém quer ver a profundidade, a cara feia, o monstro que é
uma pessoa que está com dor 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ninguém quer encarar o monstro que é alguém com ideação suicida. Esse monstro ninguém quer encarar. É mais ou menos, vamos assistir um filme de terror, mas nas cenas mais fortes a gente fecha os olhos, tampa os ouvidos. Ou quando a gente tem a nossa amiga feminista de estimação, que fica berrando para todo mundo aí, não, o importante é a força de vontade. Olha aqui, eu lutei, não fiquei me vitimizando, estudei, tô aqui super poderosa. Aí vem a geração lacração, que tá todo mundo arrasando, todo mundo poderoso, todo mundo super bruxa, todo mundo super heroína. Que burrice. Que burrice, porque a amiga feminista, de verdade, ela vai te dizer, não é bem assim. Olha só aquela advogada jogada no chão por ser negra e mulher. Ela estudou, ela estava trabalhando, ela estava numa profissão que as pessoas na nossa sociedade consideram super poderosa. Olha aqui essa juíza que foi assassinada pelo marido enquanto dormia. Olha aqui essa policial que morava aqui num prédio perto e que teve que fugir porque o marido também policial estava perseguindo junto com as crianças. Não há meios de se proteger individualmente de um coletivo que está cheio de elementos que a todo momento vão te fazer sofrer, vão te machucar. Isso a gente tem que entender. Um cadeirante, como a gente está falando de mulher, as pessoas não conseguem, às vezes, nem gerar uma empatia, mesmo sendo mulher, a respeito de questões tipicamente do gênero mulher. Mas quando um cadeirante, por exemplo, que aparece na TV, ele aparece que ele surfa, que ele consegue escalar montanhas, e isso é maravilhoso, mostra a capacidade do ser humano de não desistir. Mas as pessoas pegam essa ideia para nos inspirar como seres humanos e falam, então não precisamos construir calçadas que sejam acessíveis a todas as pessoas, então não precisamos melhorar os mecanismos de acesso ao transporte público, porque se ele quiser, ele consegue. Olha só, essas crianças com síndrome de Down, olha só o que elas estão fazendo. É maravilhoso ver essas pessoas sendo professoras, sendo empresárias. Isso é que é importante. É parte da inclusão entender que, apesar de uma dificuldade, todos nós somos capazes de sermos inteligentes, de sermos criativos, de sermos produtivos. A questão é que aí as pessoas utilizam isso para falar que não precisam de apoio médico, de que não precisam de atendimento, às vezes, social, de que às vezes precisam realmente de uma pensão do Estado, que podem existir outras complicações, ou às vezes uma determinada função não é segura o suficiente, não porque ele não seja suficientemente capaz, mas às vezes o ambiente é meio ininteligível, ele não consegue se proteger desse ambiente. Enfim, não estou falando que as pessoas não devam lutar, superar e se mostrar acima dos seus limites. Pelo contrário, o que eu estou dizendo é que isso não pode ser colocado na mão do superpoder do indivíduo e que a sociedade tenha que se retirar disso. A gente não pode admitir que diminua a nossa dor. Eu, por exemplo, às vezes paro em pronto-socorro e penso, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui está com cara de fibromialgia, meus braços estão doendo, meu peito está doendo. Eu sempre vou porque já fui ao hospital na emergência 4 vezes. Porque a dor estava tão forte e o pânico que veio junto com a dor que eu achava que estava tendo ataque cardíaco. Ficava internada fazendo exames. É só para a gente poder entender um pouco melhor. Mais uma vez, eu não estou aqui colocando regras do que as pessoas devem ou não fazer, porque eu sou radicalmente contra isso. Mas é compartilhar essa experiência para que a gente possa pensar a respeito dela juntos. Porque não é só tratar o corpo da gente, a gente tem que tratar a casa em coletivo em que esse nosso corpo habita. Porque por mais que eu seja uma pessoa que lute, que tente, que muitas vezes seja inconsciente o suficiente para tentar agradar esses padrões que colocaram para cima de mim, justamente para eu me sentir sempre menor, sempre pequena, porque é claro que eu nunca vou atingir esses padrões, ainda assim não podemos aceitar que diminuam a nossa dor. Não podemos deixar que chame de mimimi. É por isso que eu não sou amiga feminista de estimação de ninguém, por exemplo. Porque eu não vou ficar falando coisas bonitas, lacradoras e falando arrasoviada para ninguém. Eu vou falar, não, tem mulheres morrendo, tem meninas sendo estupradas, tem mulheres obrigadas a ter filhos de estupradores, né? E ainda tem regra, gente no Estado querendo que o estuprador tenha acesso ao filho que ele gerou na mulher. Eu vou colocar os problemas na realidade. E aí acaba que quando alguém deixa de ser o amigo negro de estimação, amigo gay de estimação, amiga feminista de estimação e começa a agir realmente como alguém que tem consciência desses problemas, aí a gente não vira de estimação mais, a gente é chamado de mimimi.
feminista é tudo mimimi, né? Os movimentos pela valorização do negro é tudo mimimi, pela valorização das pessoas com necessidades específicas é tudo mimimi, porque aí você já está falando diretamente do que está acontecendo, você não está dourando a pílula, você não está tirando a seu amigo ali a responsabilidade que ele tem social de muitas das doenças, de muitas das dificuldades que as pessoas possuem individualmente. É um apelo que eu faço para que nós, mulheres principalmente, que passamos por dores crônicas, que muitas vezes a gente se cansa mais ainda tentando provar que não estamos mentindo, que não estamos fingindo, que a gente pare de se colocar metas que são absurdas. Para um super-herói já era absurdo. Mesmo o Superman, ele tem a Kryptonita, ele teve momentos de crise existencial, de onde é que ele pertence. Mesmo os super-heróis têm os seus momentos de fugir da responsabilidade, de falência, de cair, de serem derrotados. Mas nós aqui de fora, mulheres, não. A gente tem que ser de aço, nosso sangue tem que ser diesel, tem que ser combustível. Se a gente fala alguma coisa, alguma lágrima, nossa, essa lágrima é veneno, é tudo tão maldito, que às vezes a gente chora de uma solidão tão grande por falta de abraço, por você ter tanta dor todo dia por tanto tempo, que as pessoas começam a não ver mais a sua dor. Não que eu queira que todo mundo fique dando tapinhas, tadinha, me carregue no colo, é justamente o contrário. É deixar que eu siga o meu ritmo, é deixar que, nem deixar, porque eu já coloco na mão do outro a autorização sobre a minha vida, mas é respeitar, estudar, ir atrás. Não fale para sua amiga que tem a fibromialgia de que você já fez isso, você já fez aquilo, já fez aquilo outro, porque provavelmente tudo que marcam a gente nas redes sociais a gente faz porque o desespero da dor é muito grande. E de novo, como eu comecei esse tratamento novo, é a minha primeira semana de dieta, de fazer as comidinhas todas separadinhas da casa. Eu tô adorando, porque eu sempre gostei de comer as coisas de uma forma muito saudável, eu gostava de preparar as coisinhas para eu comer. Aqui em casa não dá muito ibope, porque os meninos, né, por mais que eles tenham uma alimentação que eu tente controlar, eles não querem comer sem sal, eles não querem comer, às vezes eles querem uma batata frita. Então a minha alimentação tá separadinha e a suplementação tá chegando, né? Algumas são manipuladas, são importadas, mas já comecei a tomar. Não posso falar nada do processo ainda nesse sentido. O que eu posso dizer é que eu estou cumprindo de forma rigorosa todas as indicações do processo sem nenhuma concessão, porque eu quero que ele realmente dê certo, e que se ele não der certo, que pelo menos eu encontre dentro dele caminhos que vão se desdobrando para me ajudar nessa batalha. E eu quero muito homens e mulheres que entendam que muitas vezes a desvalorização da dor física do outro gera dores psicológicas extremamente violentas, e é por isso que a gente nunca sabe quando uma doença começa no corpo e termina na cabeça, ou quando ela começou na cabeça e terminou no corpo, porque não dá para separar um pedaço do outro. Mas nós todos somos responsáveis pelo bem-estar da pessoa que está ao nosso lado. Eu sou responsável pelo bem-estar das outras pessoas também, porque todos nós temos nossos problemas, nossos esqueletos gritando nos armários, mas as mulheres, infelizmente, têm que ter armários cada vez maiores, porque os esqueletos se multiplicam, dadas as condições que nos colocam para sermos mulheres. Então, se eu tenho dor, eu não sou mulher, eu sou uma carente. Se eu engordei, eu não sou uma pessoa a mais, eu só viro o adjetivo, sou gorda, não tem mais um ser humano aí atrás. Se eu tenho depressão, acabou, eu não sou mais uma pessoa, eu ganho um adjetivo, deprimida. Parem de transformar as pessoas em adjetivos, nós somos nomes, nós somos povoados por verbos. Não diminuam a gente, porque isso piora a dor. E vocês, mulheres, eu, mulher, vamos nos vigiar para que a gente seja o principal elemento de transformação dessa visão de que a dor feminina é necessária para a manutenção de uma sociedade saudável, que a gente sabe que é exatamente o contrário. Vamos pensar nisso. Eu estou pensando. Agora o negócio é fazer download para a existência, para o cotidiano, para tentar cair menos.